Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: felizes és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho venham a perdoar nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, você que também participa conosco pelas nossas redes sociais, que está junto conosco nesta liturgia, nesse dia em que nós celebramos o dia da igreja. Por que não falar um dia cheio de glória, de graças, de bênção, dia da nossa igreja, dia do fundamento dessa igreja. E os textos de hoje são muito importantes para a nossa reflexão. Nós encontramos a primeira leitura, que nos fala justamente do apóstolo Pedro, em sua missão, em sua pregação. Ele é preso, está detido, porque suas palavras, sua pregação, seu testemunho de vida é o testemunho de Jesus Cristo. O cristianismo nascente, a igreja primitiva, começa a ser perseguida. E lembramos da história, é o ano do governador, do imperador Nero, que foi terrível contra os cristãos. Outros virão também, mas esse também foi terrível. E assim mandou prender quem pregava, quem anunciava o Messias, o Cristo Senhor. Ele é preso. E nessa prisão há diversas portas aonde se passam, diversas grades aonde se passam. E no seu sono aparece um anjo que vem o libertar, que vem salvar, que vem tirar Pedro da prisão, porque sabe que o anúncio precisa de ser continuado. A pregação tem que ser continuada. E ele coloca suas sandálias, que significa que ele precisa caminhar, que ele precisa ir, ele não pode temer. Ele coloca a sua cinta, que é também a cinta que unge os seus rins para ir em direcionamento. Pega o seu manto, que o manto representa a túnica, sua vestimenta de missão.
E no último portão, Pedro cai em si e sabe que Deus o libertou. E no final da leitura, ele dá esse testemunho tão lindo e tão bonito. Quando ele saiu, e aí, saindo, quando o portão se abriu, os portões foram se abrindo, caminhando pela rua, ele cai em si. Agora eu sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes, de tudo o que o povo judeu esperava. Meus irmãos, nenhuma porta ela fica fechada para sempre. Nenhuma porta pode segurar os filhos de Deus. Nenhuma porta pode ser trancada definitivamente. Ela vai abrir. E muitas vezes as portas da nossa vida parecem estar fechadas, seladas. Mas conforme nós ouvimos aqui, não. Quando Deus nos ama de verdade, e claro que Ele não vai nos amar nunca de outra maneira, mas ama em verdade, seus filhos não perecem. Mas é preciso ter determinação, é preciso ter fé, é preciso ser ousado, como Pedro foi ousado. Ele foi um apóstolo que teve as suas deficiências, que ele teve as suas dúvidas, que ao longo da sua caminhada ele vacilou, mas nem por causa disso Deus deixou de confiar em Pedro, né? Deus deixou de contar com ele, porque somos pobres pecadores, e Ele conta com pecadores para a sua obra, para a sua missão. Então Ele libertou a Pedro, tirou Pedro da prisão. É preciso muitas vezes destemidamente sair da prisão, não deixar que as coisas que estão ao nosso redor abafe o caminho continuado, os passos dados. Muitas vezes o medo toma conta da nossa vida, o medo nos deixa cego, o medo nos deixa numa passividade muito grande, o medo nos deixa desencorajados. E aqui a fé de Pedro, ela fala muito mais alto, que a sua fé era a certeza de que aquelas prisões iam ser abaladas. E quem tem fé realmente, as portas não ficam fechadas. Deus tem uma resposta para nós, assim como teve na vida de Pedro. Pedro, com seu coração, com sua vida, com seu amor pelo Jesus, porque mesmo dentro de sua fraqueza, a leitura de ontem à noite também é muito bonita, porque Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E a 3ª vez: Pedro, tu me amas? E ele abaixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabes de tudo, sabe que eu te amo. Por que ele queria perguntar a Pedro 3 vezes? Porque, na verdade, não que ele queria provar pela fraqueza de Pedro, mas de novo que ele reafirmasse a sua fé. E aí hoje é dada as chaves aonde ele tem o poder de ligar as coisas do céu e da terra. Ele tem o poder que lhe é dado, mas uma responsabilidade muito grande, de tendo as chaves, poder, na sua consciência de responsabilidade, assumir esse dever, que é o dever da igreja,
que é o dever do Papa hoje, Francisco, que tem essa grande incumbência também de fazer o mesmo que São Pedro. O Papa, na figura de Pedro, tem demonstrado com sabedoria pelo Espírito Santo também trabalhar essas fraquezas da igreja, que são formadas de homens, que também são pecadores, que não são perfeitos. Como o Evangelho dessa semana, Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão enfermos, para os doentes. E o Papa Francisco, com uma grande sabedoria, tenta trabalhar todos esses aspectos dentro da igreja, tenta corrigir aquilo que está errado, está conseguindo, com uma grande sabedoria, uma sabedoria que vem do alto, como Pedro, que não se intimida, mas que vai no trilho certo, que vai no caminho correto, e que nós devemos admirar o Papa Francisco, dentro das suas perspectivas, mas um homem convencido, um homem de fé, um homem que acredita no mundo novo, um homem que acredita nessa transformação de qual o Senhor Jesus Cristo transforma a nossa vida numa vida nova, numa vida em Deus. Ele sabe muito bem das fraquezas da igreja, conhece com profundidade, e com sabedoria e com sua missão, tenta, de todas as formas, dar respostas não só à sociedade, mas dar respostas à igreja sobre tantas dificuldades que nós passamos. Jesus capacitou a Pedro. Ninguém nasce sabendo. Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos aprendendo. Nós estamos no processo do seguimento de Jesus. E seguir Jesus Cristo é um aprendizado. Não pense vocês que as pessoas muitas vezes podem se gabar e dizer: não, eu já sei. Sabe nada, não sabe, porque o seguimento é um processo. O seguimento é acompanhar os passos do Mestre. A sabedoria que vem do alto, ela vem de Deus, ela nos é dada. A sabedoria não brota da gente, a sabedoria vem do alto, a sabedoria divina, a sabedoria de poder analisar, de olhar, e de dentro dessa sabedoria toda que Deus nos dá, agir com o coração, colocar o coração, a misericórdia, o amor, como assim amou Jesus aos seus, ao ponto de dar a sua vida, como também hoje esses dois apóstolos deram o seu sangue, martirizados por causa da fé. E o que não falar de Paulo, muita coisa, né? Que homem brilhante, brilhante porque além da sabedoria divina, ele também tinha uma sabedoria intelectual, um homem helênico, de formação filosófica, que com certeza colocou todas essas potencialidades para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos diz o texto de São Paulo a Timóteo, maravilhoso, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Ele sabe que ele está indo para o martírio, ele sabe que o seu tempo está terminando, mas ele sabe que ele cumpriu a sua missão, ele sabe que é a hora de deixar este mundo, ele sabe que é a hora de ir ao seu amado
Senhor Jesus Cristo. E aí no seu apostolado, na sua missão, no seu ministério, funda belas comunidades. Ele é o grande fundador das comunidades. Nas suas cartas, nas suas reflexões teológicas, admoestando, exortando as comunidades. Lemos aquelas cartas com os olhos brilhantes, que é uma riqueza sem tamanho, quando o apóstolo Paulo nos fala, quando ele se dirige a nós nessas cartas, chamando principalmente as comunidades à atenção, quando há divisões, quando há espírito de heresia, espírito de competitividade. Suas cartas são exortativas, teológicas, eclesiológicas. Nós encontramos temas teológicos tão ricos, como esse homem escreve bem, como esse homem fala bem, e como esse homem trabalhou ardentemente para a propagação do Evangelho. Viajava muito, viajou e muito, e construía barracas com seu grupo para a sua subsistência, para vender, para que eles pudessem viajar. Sua vida era financiada pelo trabalho árduo de construir essas barracas para irem com o dinheiro, pegar esse dinheiro e viajar para pregar o santo Evangelho. Então Pedro e Paulo são as colunas da igreja, de modos diferentes. Cada um tem uma maneira de anunciar Jesus Cristo. Pedro, um homem dos judaizantes. Paulo, apóstolo dos pagãos, que anunciou àqueles que não conheciam Jesus Cristo. De diferentes modos, mas todos dois com o mesmo objetivo. Qual não o objetivo? Jesus Cristo, ao qual eles amavam. Um chegou a conhecer Jesus fisicamente, esteve com ele, o conheceu, estava com ele. O outro, misticamente, quando foi convertido, indo para Damasco, ali caiu do cavalo, perseguidor dos cristãos, como ele diz, agora ele passa a ser perseguido pelo Senhor. Mas ele se converte o seu coração ao Evangelho e se torna apóstolo de Jesus Cristo. E hoje nós queremos, com São Pedro e São Paulo, renovar a nossa fé cada vez mais no Cristo, para que sejamos destemidamente e preguemos e anunciemos o Evangelho, sem medo de proclamar a justiça, sem medo de proclamar o que é a verdade, porque só a verdade vai nos libertar, só a verdade vai nos conduzir a Deus. Mesmo diante das fraquezas de São Pedro, Deus não quis olhar as suas fraquezas, mas as suas potencialidades que ele tinha para ser o chefe da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Também estamos no mês do dízimo, e eu queria falar um pouquinho só, não muito sobre o dízimo, porque o dízimo é um dever de todo cristão. O dízimo também é missão. O dízimo constrói a comunidade de fé. Esse mês de julho todo é dedicado à reflexão do dízimo. A igreja nos dá esse momento para nos conscientizarmos de nossa missão frente à igreja e frente ao mundo. Sem o dízimo, nossa igreja, ela não tem condições de continuar, ela não vai à frente, ela não tem como sustentar a comunidade. E o dízimo, meus irmãos, é uma obrigação de todos nós batizados, estão nos textos bíblicos, A igreja, ela faz a campanha do dízimo pensando
na sua sustentação. A igreja não recebe verba pública, a igreja não recebe donativos públicos, como diz, dinheiro, espécie, nada disso. A igreja recebe doações. A igreja recebe o dízimo que você sustenta a sua comunidade paroquial. Essas velas que estão acesas, se não for o nosso dízimo, essas toalhas bonitas que estão no nosso altar, né? Esses bancos que estão na nossa igreja. O padre, para ir à comunidade, ele precisa ter um carro para se locomover. Todas essas circunstâncias nós devemos ao dízimo. E o dízimo é, sem dúvida alguma, a dimensão sustentativa da comunidade. Os cristãos tinham tudo em comum e não havia necessitados entre eles. Quem promove mais a caridade nesse mundo, está descrito, e uma instituição mais respeitada, está entre as instituições mais respeitadas, a igreja, porque ela promove isso, ela promove a caridade. Hoje, por exemplo, a coleta se chama o Óbolo de São Pedro. Por que é o Óbolo de São Pedro? Porque toda a nossa coleta vai para o Papa. E o que o Papa vai fazer? Vai distribuir aonde mais necessita caritativamente. Ele vai olhar o lugar aonde a igreja sofre, e lá ele vai fazer as suas doações, como a igreja sempre fez e eu faço, né? Então, o Óbolo de São Pedro hoje, nossa oferta é para isso, é para a caridade, é para levar aqueles mais necessitados. Um aspecto muito importante do dízimo também, e nós devemos falar, dízimo não é R$2, R$3, não é isso. O dízimo é tirado do meu salário, do meu ganho, é tirado do meu suor. Então eu não posso dizer e chegar e dar uma coisa que, né, é uma coleta. Ponho na coleta, coleta é diferente de dízimo. Jesus ficou olhando muito bem aquelas pessoas que colocavam lá no templo o dinheiro. Eles colocavam o que sobravam, porque tinham muito, e o que sobravam jogavam lá. Isso não é dízimo. E ele elogiou a viúva, porque ela tinha uma moeda, era tudo que ela tinha, e ela colocou lá. E Jesus fez um elogio à mulher, porque tudo que ela tinha, ela doou a Deus, doou de coração. O resto é o resto. Deus não quer resto, Ele não precisa de resto. Então nós também precisamos nos conscientizar muito disso. Qual é a minha reflexão que passa dentro da dimensão do dízimo? Mas também a igreja, ela não prega a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Hoje eu falei de manhã para alguns fiéis, lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida. A teologia da prosperidade funciona dessa forma. E nós temos pregadores, pastores, entre aspas, que pregam a teologia da prosperidade. Silas Malafaia é um deles. E o que prega essa teologia? Quanto mais você tiver e você for bem sucedido, vamos dizer um empresário aí, bem sucedido, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que você é abençoado, que as bênçãos de Deus caiu sobre você. E o pobrezinho, que não tem condições, é um miserável. Ele não tem as bênçãos e as graças, porque ele não é bem sucedido, né? Isso é teologia da prosperidade.
Quanto mais você tem, mais você é abençoado. Se você não tem, você é desgraçado. Então, é uma teologia totalmente enganadora, mentirosa, né? Que na verdade as bênçãos de Deus são todos para nós. E claro que nós não queremos dar o resto para Deus. Queremos dar com justiça, doar com amor, doar com o coração, né? Não é isso que Deus quer da gente. Que a gente dê, mas dê com alegria. E dando com alegria, Deus nos retribuirá muito mais com alegria. Quando as pessoas chegam para a gente e dizem isso: Padre, que alegria, minha vida está bem sucedida, minha vida está boa, mas eu não falto com o meu dízimo, eu entrego o meu dízimo. E nunca dizer essa palavra: eu vou lá pagar meu dízimo. Você não vai pagar nada, porque a igreja não é nenhum banco, a igreja não é nenhuma financeira, a igreja não é nenhum lugar onde você vai fazer prestação, pagar. Não, você vai devolver aquilo que pertence a Deus. Então, nesse mês do dízimo, nós queremos refletir nossa missão. Os cristãos tinham tudo em comum e distribuíam seus bens com alegria. Quando uma comunidade, ela pensa no outro, ela só tende a crescer. Quando os fiéis só pensam em si próprio, ela é uma comunidade a se exaurir. A palavra exaurir quer dizer sumir, desaparecer, né? Ela tende a acontecer, entrar em derrocada. E o dízimo, pelo contrário, quando nós somos bons dizimistas, nossa comunidade evolui, nossa comunidade cresce, a catequese acontece, a liturgia acontece muito bem, tudo funciona muito bem, porque é uma besteira dizer que as instituições, como a Igreja Católica, não precisa de recurso, né? Muitas vezes a gente ouve até muitos católicos, entre aspas, que só tem nome, e diz: o Vaticano já está rico. Isso é mentira. O Vaticano pertence ao patrimônio mundial, internacional, ninguém pode mexer nada naquilo. Aquilo é da humanidade, não é? São obras da humanidade, e que ninguém pode mexer naquilo. A igreja não é rica, pelo contrário, ela faz caridade, caridade em cima de caridade. E o Papa Francisco está pregando sempre isso, a simplicidade nas coisas, e é assim que nós vamos caminhando, na simplicidade de Jesus, na comunhão entre irmãos, que com certeza, o pouco que temos, sem dúvida, no pouco que nós temos, no pouco nós vamos crescendo. Que Deus nos ajude, nos fortaleça a sermos bons dizimistas, bons católicos. Amém.